Você gosta de dividendos e de fundos imobiliários? Já pensou juntar os dois? A área de análise da Easy aceitou a missão e você verá os detalhes dessa poderosa carteira depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje um programa muito especial, Doni, porque falaremos sobre fundos imobiliários, mas dessa vez falaremos de uma carteira de fundos imobiliários. Exatamente, não qualquer carteira, mas uma carteira de fundos imobiliários com boas expectativas para o pagamento de dividendos, além da valorização das cotas no longo prazo. Quem fez a análise foi o nosso colega José Falcão, analista lá da Easy Invest. O objetivo dessa carteira é superar o IFIX, que é o principal índice de referência dos fundos imobiliários, no longo prazo e entregar um retorno anual em dividendos de 6,5% a 7%. Essa carteira é a recomendação ao investidor mais experiente, já que precisa ter uma certa paciência para os possíveis altos e baixos e assim esperar para um melhor retorno sempre num prazo maior. A carteira se chama Top Fee e está diversificada em 6 fundos imobiliários, sendo 5 os tipos de fundo. Então a gente tem fundos de fundos, recebíveis, logístico, shopping e lajes comerciais. Segundo o analista, esta é a melhor relação possível risco e retorno para o atual cenário. Na carteira foram priorizados os fundos imobiliários de papel indexados à inflação e ao CDI, e também os FIIs de galpão logístico, que continuam em um momento positivo com o crescimento do e-commerce e a necessidade de ampliação dos canais de distribuição por parte das empresas. O primeiro fundo que vamos conhecer mais a fundo, olha o trocadilho, é o RBR, cujo ticker na bolsa é o RBRF11. Ele é um fundo multi-estratégia que fez sua primeira emissão de cotas em 2017 e teve sua origem como FOF, ou também chamado de Fund of Funds, que é um fundo que compra cotas de outros fundos. Atualmente ele faz parte do IFIX, principal índice de referência dos fundos imobiliários, e é gerido pela RBR Asset. Basicamente, o fundo adquire cotas de fundos imobiliários, de CRIs e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário. Atualmente, esse fundo conta com 7 CRIs e 31 fundos imobiliários no portfólio. Deles, 53% estão em fundos de tijolo e 33% em fundo de papel ou estratégias de crédito. Ele tem um dividend yield projetado de 8,5% para os próximos 12 meses, segundo o analista. E o segundo fundo de maior projeção de rendimentos, 8,3% em 12 meses, é o CPTS11 ou Capitânia Securities. Ele é um fundo de recebíveis com exposição a ativos high grade, ou seja, que investe em cotas de fundos imobiliários, majoritariamente de CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. O portfólio do fundo é diversificado e conta com operações estruturadas pela própria gestora do fundo, o que não deixa de ser um diferencial com a diminuição do nível de risco de sua carteira. O fundo é gerido pela Capitânia, uma gestora de recursos que atua no mercado há quase 20 anos. Em termos da carteira de CRIs, o fundo tem cerca de 36 papéis pulverizados em diferentes segmentos, com exposição a papéis de qualidade e garantias bem amarradas. O fundo veio mudando o perfil da carteira durante os últimos 3 anos para um viés mais high grade e com a maior diversificação por segmento. Além disso, grande parte dos papéis é estruturada dentro da gestora. A gente está falando de 75% da carteira atual de CRIs, o que possibilita a geração de valor via negociação de taxas e garantias em operações exclusivas. Já a carteira de cotas de fundos imobiliários apresenta diversificação em 41 fundos e entre os diversos segmentos. 28,4% são de fundos de papel. Esse portfólio de fundos alcançou uma representatividade de 33% do patrimônio líquido do fundo. A gestora prevê entregar um rendimento de CDI mais 3% ao ano. Já o RBR-R11 é o terceiro FII com maior projeção de dividendos, 7,6% para os próximos 12 meses. Esse é um fundo que tem o objetivo de investir em CRIs, LCIs e cotas de outros fundos imobiliários. A RBR Asset é uma gestora de recursos independente, 100% focada no mercado imobiliário e executa estratégias de investimentos em incorporação, renda, crédito imobiliário, FIIs listados e investimentos nos Estados Unidos. Atualmente, a RBR gera aproximadamente 5 bilhões de reais em ativos imobiliários por meio de fundos de investimentos e club deals. Adicionalmente, os sócios possuem participação nos fundos da casa, o que alinha os interesses do fundo com o dos cotistas.
O diferencial do fundo é o investimento em operações exclusivas de originação própria e o que permite ao fundo customizar taxas, prazos e boas garantias atreladas à operação. O RBR possui uma carteira de crédito bem diversificada, com diferentes credores, emissores, vencimentos e indexadores. 50% em CDI e 50% em inflação. Com um novo cenário, onde se projeta o início de um ciclo de alta da Selic para 5,25%, 6% em 2021, a exposição a títulos ligados ao CDI é interessante, além dos ativos indexados à inflação, que estão sendo beneficiados no curto prazo pela quase explosão do IGPM e da alta da inflação oficial, do IPCA. Em termos de remuneração, a carteira do fundo possui uma taxa média de CDI mais 2,72, com um duration médio, ou seja, um prazo médio de vencimento das suas dívidas de 3,8 anos. Pelo menos 50% do seu portfólio está indexado a títulos de CDI mais 2,4% ao ano e uma menor parte, 22%, em IPCA mais 6,7% ao ano. Ao menos 634 milhões do fundo estão investidos em 33 CRIs, com os laços expostos em laje corporativa, residencial, galpão logístico e shoppings. 83% dos ativos estão localizados na região sudeste. Já o quarto fundo imobiliário com maior previsão de rendimentos é o BRCR11. O BTG Pactual Corporate Office Fund é um dos maiores FIIs listados na Bolsa Brasileira e as suas cotas são negociadas na B3 desde o seu IPO, que aconteceu lá em 2010. O fundo adota uma gestão ativa com o objetivo de investir em lajes corporativas de grandes centros urbanos por meio da aquisição de imóveis comerciais e de escritórios. O portfólio do BRCR é composto por imóveis localizados em São Paulo e Rio de Janeiro, concentrado em edifícios comerciais corporativos de alta categoria, ou seja, classe AAA e A. Atualmente, o fundo possui mais de 228 mil metros quadrados de área bruta locável e conta com uma variedade de empresas nacionais e multinacionais como locatárias. O portfólio é pulverizado em 14 empreendimentos, sendo a maior parte dos ativos localizada em São Paulo, em regiões como Avenida Paulista, Itaim Bibi, Chucre, Zaidan e Chácara Santo Antônio. O fundo tem mais de 70 contratos de locação, parte deles atrelados a grandes empresas como Petrobras, Itaú, Volkswagen, TIM, entre outras. A chamada vacância financeira do fundo está atualmente pouco mais de 9%. E ela passa um pouquinho de 21% quando a gente analisa a área bruta locável em metros quadrados. Também conhecida como ABR. E o José Falcão vai nos contar um pouco mais sobre como ele enxerga, avalia esses fundos para montar uma carteira poderosa. Vai lá, Zé. Vamos lá. O primeiro fundo que a gente escolheu é o RBR Alpha Multi-Estratégia Real Estate, o RBR F11. Além de comprar cotas de outro fundo, o que torna ele um instrumento muito diversificado, né, e dinâmico ao mesmo tempo, o fato dele mudar a atuação dele para multi-estratégia faz com que ele possa também atuar em outros segmentos do mercado imobiliário e não apenas ficar limitado a cotas de fundo. Tá? Então, ele tem também papéis dentro da carteira, né, títulos de renda fixa, como os certificados de recebíveis imobiliários. Ele pode comprar ativos também diretamente, não apenas através de cotas de outros fundos. Então, eu diria que essa é a grande vantagem desse fundo, né? É a sua possibilidade, a sua amplitude de estratégias e de produtos que ele consegue alocar dentro da carteira. O dividend, e vale ressaltar, antes de falar alguns detalhes a mais sobre ele, em um momento como o atual, né, de pandemia, com muitas incertezas ainda no curto prazo, é importante ter um fundo com essa característica na carteira, porque ele tem vários outros fundos imobiliários de vários segmentos e várias estratégias diferentes. Então, ele não fica concentrado em segmentos que são mais prejudicados, como o segmento de shopping, lajes comerciais e dentre outros, né? Ele tem ali uma diversificação em todos os segmentos e, por isso, o rendimento da cota sofre menos impacto nessa situação. Tá? Passando agora um pouco para os fundos de papéis, o grande destaque é o RBR R11, né? O RBR Rendimento High Grade.
Ele é da mesma gestora do RBR Alpha, que a gente acabou de comentar, que é a RBR Asset, é uma gestora tradicional do mercado, uma equipe jovem, super preparada, com expertise do mercado imobiliário, né, e que tem aí ganhado muita relevância né, a cada produto que eles vão lançando. O dividend yield do RBR R11 nos últimos 12 meses foi algo em torno de 6,6%. Eles têm uma carteira hoje em títulos indexados ao CDI, ao IPCA e ao IGPM. Por exemplo, 51% da carteira do fundo é composta por papéis que pagam ali CDI mais 2,5%, tá? 51%. Então, a gente já tem aí um prêmio de 2,5% sobre o CDI. Tá? 22% da carteira paga uma taxa fixa de 6,7% mais o IPCA. E, para finalizar, 28% da carteira paga 5,2% mais o IGPM. Então, observe que a gente tem um mix aqui interessante de títulos, né, de papéis, que a gente chama, na sua maior parte, CRIs, e metade dela é indexada ao CDI mais 2,5%, e a outra metade é indexada a uma taxa fixa mais o IPCA e o IGPM. Isso traz uma relação interessante também, por dois motivos. Primeiro, o CDI entrou no novo ciclo de alta. Então, como ele tem essa indexação ao CDI em parte da sua carteira, ele tende a ganhar mais daqui para frente com, né, a alta da taxa Selic, né, e o CDI segue essa tendência também. E, ao mesmo tempo, a gente vê um IPCA e o IGPM bastante pressionado, né, o IGPM que bateu 30%, né, nos últimos 12 meses. O IPCA está acima de 6%. Então, é interessante também você ter títulos indexados à inflação para proteger, né, o seu patrimônio contra a alta dos preços. E eu acho que a relação de CDI com indexadores de inflação desse fundo traz um mix aí bem interessante para o nosso momento atual. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem a Selic subindo, você tem títulos indexados ao CDI. E, ao mesmo tempo que a inflação está muito pressionada, você tem aí uma parte da carteira indexada a títulos de inflação. O objetivo da nossa carteira é entregar rendimento mais possibilidades com ganho de capital. Então, a gente faz um mix, né? Tem dois objetivos. E esses produtos, tanto o fundo de shopping quanto o fundo de laje comercial, eles entram dentro dessa estratégia com oportunidades para ganho de capital. Por quê? Devido a esse momento mais complicado, eles estão com preços descontados, o que torna disso uma oportunidade. Tá? Mas lembrando que são ativos de ótima qualidade, gestoras reconhecidas e que apenas, ao meu ver, estão passando por um momento mais difícil. Né? Estão com preços descontados, conforme eu vou comentar logo mais, e que abre essa possibilidade. A partir do momento que a economia for reabrindo, as atividades forem retomadas, como já aconteceu no caso dos shoppings, né, nesse mês. Esses fundos eles tendem a restabelecer as suas receitas, os seus rendimentos, e as cotas tendem a valorizar, porque são ativos de excelente qualidade, eles não vão ficar assim para sempre. Né? Principalmente o 20, que é um dos fundos que a gente recomenda, o 20 Shopping Center, o VISC 11. Tá? Ele é um fundo que, no ano passado, ele teve bastante dificuldade, ele teve que renegociar com seus lojistas, dar descontos, e isso fez com que o rendimento dele caísse para 3,2% nos últimos 12 meses. Tá? Porém, a nossa estratégia aqui é comprar um ativo mais barato. O preço-valor patrimonial dele está em 0,91. Então, o que é que isso significa? Que o valor de mercado dele está abaixo do seu valor patrimonial. Então, isso aí mostra o desconto que o mercado está precificando no ativo por conta desse momento mais difícil. Tá? O portfólio do VISC 11, VISC 11, ele tem um portfólio hoje muito diversificado, com ativos de excelente qualidade, são 15 shoppings em 10 estados diferentes, em capitais ou cidades com mais de 1 milhão de habitantes. É um fundo com uma gestão muito especializada, né? As administradoras deste shopping, junto com os gestores,
se anteciparam a esse momento mais difícil, chamaram os lojistas para negociar, tanto é que a inadimplência líquida de março ficou em torno de 9,4%, não é uma inadimplência absurda diante do atual cenário, tá? A taxa de ocupação, por exemplo, está em 92%, ou seja, ele é um segmento que fica liberando 98%, 97% a ocupação, caiu para 92%, o que é aceitável, tá, nesse momento. E assim, o que está impactando a receita desse fundo atualmente é que as administradoras estão dando desconto em torno de 20% sobre o seu faturamento atual, para os seus lojistas conseguirem se restabelecer, não quebrarem contratos e retomarem as suas atividades depois. Então, isso assim, é um momento passageiro, né, que a gente vê aí que, no médio prazo, vai se recuperar, e aí se torna uma oportunidade para a gente comprar um ativo de excelente qualidade a um preço descontado. Muito bem, muito bom. José Falcão aí trazendo a sua lupa de analista para destacar seus pontos. É isso, craque, craque. E para quem se interessa pelo assunto, quer mergulhar no universo dos fundos imobiliários, temos uma dica de leitura no quadro Investe e Curte. Sim, ele voltou. Ele voltou. Você achou que tinha Ele voltou, dado mas não adeus? sei também. Pode ir embora Pode ir embora minuto. para sempre. Olha só, é o livro Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, do Eric Dornelas. Esse é um guia para o investidor iniciante que quer se aprofundar no tema e ensina desde os princípios básicos até como elaborar uma estratégia de investimento mesmo. Tem aí disponível para comprar nas livrarias mais perto de você. Não sei, mas hoje compra online ali, né? Nas melhores livrarias. Melhores. Mas era um baita do migué. Porque se não tiver, quer dizer que é ruim? Ou uma livraria ruim não pode ter? Eu não sei. Pois é. Você que já escreveu 14 livros, se eu não errei na conta. Eu também não. Como você anunciava? Eu anunciava, compra aí. Que a gente agradece. Exatamente. Agora, temos que ver o que aconteceu no Brasil e no mundo no Giro de Notícias. E um novo ETF internacional passou a ter suas cotas negociadas na B3. É o Trend Nasdaq 100, que reúne as 100 maiores companhias de capital aberto e não financeiras listadas na Nasdaq. O novo fundo de índice pode ser encontrado pelo código NASD11. E na estreia das estreias na B3, a gestora Vitrel lançou no Brasil um fundo com 100% de exposição no mercado de cannabis no exterior. O produto é acessível a todos os investidores, tem investimento inicial de R$1.000 e taxa de administração de 0,72% ao ano. O fundo não cobra taxa de performance. O dono do grupo francês Louis Vuitton, Bernard Arnault, se tornou o homem mais rico do mundo. Segundo o levantamento da Forbes, o executivo está com um patrimônio líquido avaliado em 186 bilhões de dólares. Só na última semana, ele ficou 800 milhões de dólares mais rico depois das ações da empresa fecharem cerca de 0,5% mais altas na Europa. E com isso, damos por encerrado o Cafeína de hoje, não sem antes agradecer a sua participação e fazer aquele pedido para que você deixe o seu like, que ele é muito importante para as métricas do YouTube, tá bom? Valeu, aquele abraço, obrigado, tchau!